Então, meu povo, tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouco de um tema bastante extenso, né? Na verdade, a gente vai dividir isso aí em vários subtemas. Então, a gente vai falar de ecologia, que basicamente ela trata da interação dos seres vivos com todo aquele ambiente que os cerca. Né? Então, a gente sempre fala em fatores vivos e fatores não vivos e como eles interagem num determinado ambiente. E aí, antes da gente falar da ecologia em si, é bastante importante que a gente tenha contato com alguns termos. Por quê? Eu sempre gosto de falar que não é que esses termos vão aparecer para vocês em uma prova, né, perguntando diretamente o que, que é, sendo que é muito importante que você os conheça para poder entender um enunciado. Então, a gente vai falar primeiro sobre fatores bióticos e abióticos. Sempre que vocês verem esse termo, fatores bióticos, a gente vai considerar biótico tudo aquilo que é vivo. E fatores abióticos, a gente vai considerar aquilo que não é vivo. Ou seja, os fatores químicos e físicos que estão interagindo ali naquele ambiente que você está analisando. Quando eu olho essa imagem, eu posso tentar identificar os fatores bióticos e abióticos que estão aí nesse meio. Então, quando eu falo em fator biótico, eu já vou procurar pelos seres vivos, né? Que estão ali naquele ambiente. Então eu tenho esse leão, eu tenho aqui o ser humano. Não posso esquecer dessa vegetação aqui, né? A gente considera essa grama como um ser vivo, certo? E os fatores abióticos, aonde entrariam? Seriam os fatores físicos e químicos. Então, por exemplo, a luz, o ar, a água, o solo, né? Tudo isso entra como um fator abiótico. Posso dar uma olhada aqui nessa estrutura de ecossistema e também pedir para vocês identificarem, né, os fatores bióticos e abióticos aqui. Então deem uma olhada e identifiquem por si mesmos. Tá? Só façam esse exercício mental, tá? Porque isso vai ajudar vocês a sempre estar podendo identificar fatores bióticos e abióticos. Agora eu vou apresentar para vocês os níveis de organização dos seres vivos. Quando vocês estavam no ensino fundamental, ou lá no primeiro ano, né, quando você fala um pouco de célula, normalmente era apresentado para vocês níveis de organização aonde se ia da célula até o organismo. E aí, só relembrando, que não custa nada, né? A gente tem a célula, que é a unidade fundamental, né, dos seres vivos, a unidade mais básica. Quando você tem um agrupamento de células, você passa a ter o quê? Um tecido. Quando você tem um agrupamento desses tecidos, vai ser formado o órgão. Já o conjunto de órgãos formam todo o sistema. Formam um sistema. E o conjunto dos sistemas, né, formam um organismo. Na ecologia, a gente também organiza os seres em níveis. Né, os seres vivos em níveis. E a gente parte exatamente aqui do organismo. Então a gente vai considerar o organismo o único indivíduo daquela espécie. Então isso é um organismo. Quando eu tenho um agrupamento desses indivíduos da mesma espécie, claro, eu passo a ter o que a gente chama de população. E aí vale frisar aqui, porque existe uma tendência, né, de se confundir população com comunidade. Então, de novo, quando eu falo de população, eu estou falando de um conjunto de indivíduos da mesma espécie e que vivem ali em um mesmo local. Quando eu falo de comunidade, eu estou falando já de um conjunto de populações, ou seja, de um conjunto de espécies diferentes que habitam aquele local. E por que a gente bate naquele mesmo local? Porque você sempre tem que levar em consideração que você tem que estar analisando um habitat ali, um local específico. Porque não adianta nada eu ter, nessa lagoa aqui, eu tenho ali uma população ali de patos. Aí eu vou olhar lá pro ambiente terrestre 5 quilômetros depois e vou estar analisando, sei lá, um conjunto de rãs, né? Uma população de rãs. Então, isso não vai caracterizar uma comunidade. A comunidade ela vai estar caracterizada quando eu estou observando indivíduos que estão no mesmo local.
Tá? Então, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações, né? Ou um conjunto de espécies distintas que estão vivendo naquele mesmo local. E aí, quando eu vou falar de ecossistema, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Quase que automático, né? Quando a gente pensa em ecossistema, a gente pensa muito nos seres vivos que estão naquele local, né? Então, se eu vou observar uma lagoa, eu verifico as plantas aquáticas, os animais que vivem ali, né? Acho tudo lindo. Sendo que se eu definir, né, se eu tiver que identificar, falar sobre um ecossistema e só citar os seres vivos, eu não estou falando de ecossistema. Eu estou falando de comunidade. Ou de população, caso eu só tenha indivíduos da mesma espécie. Então, o ecossistema ele é caracterizado pelo conjunto dos fatores bióticos e abióticos. E aí, lembrando que abióticos está relacionado aos fatores químicos e físicos naquele ambiente. Então, eu sempre tenho que descrever também os fatores abióticos. Então, por exemplo, quando eu falo de temperatura, pH, umidade, vento, né? Todas essas são características abióticas que, junto com os seres vivos que habitam ali, vão formar o ecossistema. E quando eu falo de biosfera, eu estou me referindo a todos os ecossistemas existentes no planeta. Bem tranquilo, né? E aí é como eu disse, não é que vão perguntar para você diretamente, o que é uma população? Mas eu já vi duas situações. Primeiro, aparecer essa nomenclatura nos enunciados e era primordial que você soubesse o que queria dizer aquilo para poder conseguir entender a questão. E já vi também casos em que eles descrevem determinados ambientes, determinadas situações, e você tem que dizer se aquilo é uma população, se aquilo é um ecossistema, se é uma comunidade, certo? Então, assim, esse é um conhecimento simples, mas que é muito importante vocês terem para o que a gente vai trabalhar mais para frente. Tá? Eu vou fechar aqui e a gente já continua na próxima aula.